Conhecendo a armadura de Deus. O que podemos aprender nesta lição? Quais são as preciosidades e riquezas que podemos extrair da lição 9? Quer saber sobre isso? Então fica comigo. Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você a se inscrever no meu canal. Ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário e venha interagir conosco através do nosso grupo EBD, que é um grupo que temos no Zap. Tem sido uma bênção, temos ali pessoas participando, pessoas que perguntam, pessoas que dão a sua opinião. Na próxima lição vou estar citando o nome delas aqui e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Então, você que ainda não conhece o nosso canal, esta é a sua oportunidade, ok? A nossa proposta hoje é uma proposta tremenda. O texto encontra-se em Efésios capítulo 6, versículo de número 13, do 13 ao 20, que diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, o que nós temos aqui a priori, nessa lição, é um imperativo, tá? Nós temos um imperativo que o apóstolo Paulo deixa aqui nessa lição. Então ele está dizendo: tomai toda a armadura de Deus. A armadura de Deus não é algo que está sendo fabricado. A armadura de Deus não é algo que está sendo produzida. É algo que já está à nossa disposição. E o apóstolo Paulo deixa uma ordem: tomai. É imperativo, então a ordem: tomai toda a armadura de Deus. E ele explica o porquê que você deve tomar essa armadura. Por que Paulo dá esta ordem? Por que Paulo ordena aos irmãos dessa epístola, que é o auditório primário, né? Que é o auditório primário. Por que ele dá essa ordem? Por que ele dá este mandamento aos irmãos, ou a este auditório primário? Tomai toda a armadura de Deus, que está à nossa disposição. E ele explica, ele dá a ordem e explica o motivo. Tá? Nós não vemos uma ordem aqui para fazer armas. Não. Nós vemos aqui uma ordem para tomar desta armadura. Tá ok? Porque Paulo, no contexto anterior, na aula passada, nós falamos que para a metodia do diabo, né, para os artifícios, artimanhas, sutilezas do diabo, nós temos a armadura de Deus, tá? Ou seja, nós temos aqui a planopia de Deus. Para a metodia do diabo, nós temos a metodia de Deus, ou seja, as armaduras que estão à nossa disposição. Então, para a metodia de Satanás, nós temos à nossa disposição a armadura de Deus. Então percebam, Paulo explica o motivo e a razão por que eles devem tomar da armadura de Deus. E olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. Ele explica: para que possais resistir no dia mau. Olha Paulo colocando aqui, ó. Para que possais resistir o dia mau. Qual é a ideia paulina aqui? Qual é a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui? A ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui não é um dia simplesmente de 24 horas. O que Paulo está falando aqui, que o dia mau pode ser doenças,
onde você pode ser surpreendido com uma notícia ruim, tá ok? Tentações, olha aí, ó. Tentações e circunstâncias adversas. Então, é a preocupação do apóstolo Paulo. Então Paulo diz, ó, tome toda a armadura de Deus que está à vossa disposição. Não indica simplesmente um dia de 24 horas, mas ele está indicando, ó, para que possais resistir no dia mau. Olha aí, ó. Resistir. E resistir não é fácil. Precisa ter essa armadura. O grande problema é que as pessoas hoje, elas subestimam o inimigo. Subestimam o inimigo. Achando que o inimigo é inofensivo. Achando que o inimigo está para brincadeira. Esse é o grande problema das pessoas, a autoconfiança em si mesmo, a confiança na sua própria força, no seu próprio braço. É por isso que estamos vendo hoje adultérios, pastores que com uma história impressionante, homens que são casados há mais de 50 anos, deixando sua mulher para estar com a mais nova. É por isso que estamos vendo hoje pessoas caindo em pecado, porque subestimaram o inimigo, acharam que o inimigo não possuía nenhuma força. Então, a mensagem de Paulo para o seu auditório é: olha, vocês têm à sua disposição a armadura. Para o quê? Para que vocês possam resistir o dia mau. O dia mau pode ser doenças, uma notícia de um câncer, uma notícia de um tumor, uma notícia muito ruim. Pode ser tentações, tanto na esfera conjugal, quanto na esfera do namoro. Então tudo isso está incluído aqui, para que possais resistir o dia mau. Então, o que temos? O que temos aqui? Qual é a mensagem que temos aqui? As armaduras de Deus, elas nos capacitam, tá? Elas nos capacitam para a resistência. Você não tem resistência por si próprio. Você não é imbatível. Você precisa de toda esta armadura que está à sua disposição. Porque é ela que nos dá resistência na batalha. É ela que nos dá resistência neste combate. E ele ainda diz assim: e havendo feito tudo, ficar firmes. O que ele está dizendo? Ó, havendo superado as circunstâncias adversas, havendo superado as tentações, havendo superado as doenças, ficar firmes. Esta é a mensagem que o apóstolo Paulo está nos trazendo aqui. Ó, havendo vocês passado por todas as circunstâncias difíceis, você, havendo superado essas dificuldades, você deve estar firmes. O que ele está dizendo? Você precisa estar de pé. Havendo superado tudo, é importante que você fique em pé. Isso é um detalhe tremendo. O grande problema que nós estamos vivendo hoje é que as pessoas estão vivendo para exibir essas armaduras. As armaduras de Deus não foram feitas para ser exibidas. As armaduras de Deus foram feitas para que você possa ter resistência contra o inimigo da sua alma. Então, o crente não pode se descuidar. Você não pode se descuidar. Você precisa estar em posição de prontidão. Esta é a nossa vida. Nós precisamos estar em prontidão. Esta é a mensagem
que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Por que eu preciso estar em prontidão? Para que, quando ocorrer qualquer eventualidade, um ataque do inimigo, você não seja pego de surpresa. Agora, vamos falar um pouco sobre as designações das armas. Vamos falar aqui sobre as designações das armas, que está aqui no versículo 14, que diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, o que nós precisamos perceber? Que Paulo se inspira nas armas militares, ok? É o que Paulo faz aqui. Nesse texto, Paulo está se inspirando, tá, nas armas militares de seu tempo, tá? E a ideia que nós temos aqui, a mensagem que temos aqui é que Paulo se inspira principalmente nas armas romanas. É isso que está ocorrendo aqui. Lógico, essas armas são uma figura, tá? Uma figura. Paulo está usando elas, tá? Essas armas como figuras das armas espirituais. Então esta é a mensagem que nós temos aqui. Agora, o que nós temos aqui nestas designações? O que nós temos aqui nessas designações? Que são armas cujas peças, olha, detalhe importante, formam um todo e envolvem o corpo num total. Então esta é a mensagem que nós temos aqui no versículo 14. Então quais são as designações? Primeiro, armas defensivas para o corpo, que está no versículo 14 e 17. Cinto da verdade e a couraça da justiça, que está dentro desse primeiro ponto. Segundo, para os pés, olha as designações das armas. No caso é os calçados, tá? Calçados, na preparação do evangelho, que está no versículo 15. Ponto 3, para as mãos. O que temos para as mãos nas designações das armas? O escudo da fé, que está no versículo 16. 4, para a cabeça. O que nós temos? Nós temos o capacete da salvação, versículo 17. E 5, e para a boca? Nós temos a espada do Espírito. Tá ok? Então vamos começar agora a tratar um pouco sobre esses pontos. Então fica comigo. Vamos entender essas questões, né? Nós falamos sobre as designações das armas, né? Defensivas, armas defensivas para os pés, para as mãos, para a cabeça e para a boca. Então vamos tratar aqui agora do cinto da verdade, ok? Que está no versículo 14. O cinto da verdade, olha aí, o cinto era usado, era uma peça que segura e prende as roupas à cintura, ok? Nós temos o cinto e nós temos a couraça da justiça. A couraça da justiça tem por finalidade proteger o peito. Agora, qual é a mensagem que nós temos aqui no cinto da verdade? Anotem aí que eu vou ler aqui para vocês, tá? O que isso significa? Qual é a mensagem que temos aqui? Isso significa que todas as roupagens espirituais que usamos devem estar com a verdade. Então, a mensagem que temos aqui é que a verdade, ela deve permear todas as coisas. Usava-se no armamento romano um cinto para prender a couraça e o resto da roupa. Esse cinto vinha cheio de pedras semi-preciosas e era usada com muito orgulho pelo soldado. Olha o detalhe que temos aqui, ó. Qual é a finalidade desse cinto? Né? Peça que segura e prende as roupas à cintura. Qual é a finalidade do cinto? Olha que detalhe, a finalidade do cinto era prender os pontos do vestido, deixando livre as pernas, olha aí, ó, do soldado, para que ele pudesse se movimentar. Então, a mensagem que nós temos aqui, é que devemos usar as roupas da verdade. A mensagem que nós temos aqui é que todas as roupagens espirituais devem estar com a verdade. Então essa é a mensagem que nós temos aqui no campo do cinto da verdade. Isso é um ponto muito importante. Agora, e a couraça da justiça? Qual é a finalidade da couraça da justiça? Defender, né? Proteger o peito. Olha que detalhe. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a justiça deve permear a vida.
né, e os atos do lutador cristão. O que nós temos aqui é que a justiça se une com a verdade. Olha a unidade que há entre a justiça. A unidade que há entre a justiça e a verdade. E a verdade. Isso é um ponto importante. Olha, todo lutador cristão deve notar esse ponto. Deve notar esta realidade. Agora tem um detalhe. Elas podem ser facilmente observada, notada pelo arqui-inimigo. Ou, melhor dizendo, podem ser notadas pelo rival, por aquele que quer destruir as nossas almas. Então, elas podem ser notadas, porque elas podem ser notadas frontalmente pelos inimigos. Então, o que acontece? A couraça protege. Protege de quê? Ela protege das setas mortais. De quem? Do inimigo. É isso que está acontecendo aqui. Ela protege das setas mortais do inimigo. Então, o que temos? Em nossa luta espiritual, em nossa batalha espiritual, em nossa guerra, a justiça e a verdade devem andar de mãos dadas. Não há como separar a justiça da verdade. Não há como desassociar. Não há como desarmonizar. Não há como separar esta realidade. Então é a mensagem que nós temos aqui. E agora nós vamos para calçados na preparação do Evangelho. E estes termos estão no versículo 15, que diz assim: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. No versículo 14, nós temos: estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Nós acabamos de comentar. E no versículo 15 nós temos isso aqui: calçados para a preparação do Evangelho. Por que Paulo usa o termo calçar? Ele faz também aqui uma analogia, tá, das sandálias romanas. As sandálias romanas possuíam cravos, dando firmeza, deixando firme o soldado. Por quê? Havia importância desses cravos na sandália do lutador, ou do combatente, do soldado que estava guerreando, para que os seus pés não deslizassem, para que os seus pés não viessem escorregar. Então, qual a mensagem que Paulo está trazendo, fazendo uso desse ponto importante, Paulo se inspirando, né, nestas armas? Qual é a mensagem que nós temos aqui? Porque os pés estando firmes, não ocorre o deslizamento. E é o que está acontecendo hoje. As pessoas não estão firmes. Muitos não estão firmes. Muitos não estão seguros. E isso pode ser fatal. Por isso que o texto diz, é um texto poderoso, que Paulo diz, que aquele que está em pé, olhe, não caia. Então isso é um detalhe importante. Se vacilarmos aqui, não haverá segurança. Não haverá segurança. Então a expressão paulina é muito séria. A expressão paulina para calçados na preparação do Evangelho, ela é clara. Por quê? Porque ela tem a ver com a segurança da mensagem que anunciamos. Então, olha a mensagem que temos aqui. Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. É o dunamis, ou dínamos, né? É o dunamis.
contra as forças do mal. Essa é a mensagem que nós temos aqui. E o termo preparação? Preparação, no versículo 15, tem a ver com prontidão. É isso que o texto está nos trazendo. Ou seja, os calçados, é um detalhe interessante, ó. Olha aqui, ó. Por quê? Porque a palavra, ó, os calçados davam segurança, tá? E a preparação? Vamos entender esse sentido aqui. E a preparação? Porque os calçados deviam oferecer, olha que detalhe, segurança e capacidade de prontidão em momentos inesperados. Isto é, prontidão sem riscos de quedas ou deslizamentos. O grande problema é que isso não tem sido levado a sério em nossos dias. Olha que detalhe, hein? Porque o soldado calçado, ele representa fielmente o Evangelho. Já o soldado descansado, que permite o deslizamento, já não pode representar o Evangelho, já não pode representar a pregação das boas notícias. Aqueles que estão firmes e em prontidão, eles estão aptos, olha que detalhe, hein? No seu papel de mensageiro. Esse é um detalhe muito importante. Então o que o diabo vai fazer? Olha para cá. O que ele vai fazer? Ele vai lutar para arrancar os seus calçados. Ele vai lutar nessa batalha espiritual para que você não leve as boas notícias a este mundo que está em trevas. Então esse é um dos pontos que nós temos aqui no versículo 15. E agora vamos para um outro ponto. Que horas que era? Eu perguntei a ele que hora que é, porque ainda tem uma aula para estar ministrando daqui a pouco. Vejamos agora o versículo de calçados pés, versículo 16, aliás. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha que detalhe aqui, ó. Escudo da fé, primeiro ponto, nós vamos falar aqui agora, dentro desse ponto aqui. Nós falamos sobre o cinto da verdade, que é o primeiro ponto, a couraça da justiça e o calçado para a preparação do evangelho. Na verdade, esse aqui é o quarto ponto. Aqui o quinto e aqui o sexto, ok? Para ficar mais fácil. Então vejamos aqui, ó, o escudo da fé. Por que ele diz tomando sobretudo o escudo da fé? Porque o escudo é uma arma defensiva contra o quê? Contra os ataques do inimigo. Olha que detalhe, hein? O soldado prendia o escudo no braço, tá? E esse escudo era grande e protegia todo o seu corpo. Porque, como você já viu em filmes, ele possui uma forma de um prato gigante. Os irmãos já devem ter assistido filmes aí e ter visto isso baseado no campo da história. Então, olha que detalhe aqui, ó. Porque o escudo da fé. Qual é a mensagem que nós temos? O que a fé diz? A fé aqui revela a confiança e a crença doutrinária. Ou seja, um soldado sem escudo é um soldado vulnerável. E é o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo hoje soldados vulneráveis aos ataques do diabo, aos ataques satânicos. Então, a mensagem paulina é que o escudo forma o corpo da fé. Essa é a mensagem paulina. Ou seja, o conhecimento da palavra, trocando em miúdos, o conhecimento da palavra forma o escudo da fé. Essa é a mensagem que nós temos aqui.
E o escudo da fé nos protege contra as heresias. O escudo da fé nos protege das mentiras satânicas. E ainda mais diz, com o qual, estou vendo outra tradução aqui, podereis apagar todos os dardos do maligno. O que são esses dardos inflamados? Né? Nos dias de Roma, nos tempos antigos, né? Eles usavam substâncias inflamáveis, né? E que eram acesas e lançadas em flechas contra os adversários. Então isso é um detalhe que havia naquele tempo. Olha que detalhe, hein? E havia naqueles dias escudos, também havia naqueles dias escudos muitos frágeis, que eram escudos de madeiras. E os inimigos, quando viam aquilo, porque os inimigos nos observam, o diabo te observa, lançava suas flechas sobre esse escudo de madeira, para que o mesmo pudesse queimar. Fazendo assim, feria todo o corpo do soldado na época. Olha, isso é um detalhe importante. Qual é o sentido espiritual que nós temos aqui? Qual é a mensagem espiritual que nós temos aqui? Qual é? Como o diabo está atuando nessas áreas? Então ele está lançando as suas flechas, os seus dardos, ele está lançando seus dardos inflamáveis de forma poderosa em nossos dias. Nós estamos vendo a sensualidade crescendo, a pornografia. Nós estamos vendo o mundanismo entrando dentro da igreja, a carnalidade em evidência, a maldade enfraquecendo os cristãos. Então essa é uma realidade que nós estamos vendo. Então, qual é a mensagem? O que temos? A nossa fé. Olha aqui, a nossa fé deve ser a força incontestável que derrota o diabo. Porque a fé aqui ela não tem um sentido comum. A fé aqui não tem um sentido natural. A fé aqui tem um sentido transcendental. Esse é um ponto importante que você deve observar. Por quê? A confiança em Deus elimina. A confiança em Deus me torna forte na batalha. E além de me tornar forte na batalha, ela deteriora os poderes malignos. E o capacete da salvação? Ele diz, tomai também o capacete da salvação. Olha que detalhe. Tomai também o capacete da salvação. Periquepalia. Olha que detalhe, hein? Periquefalaia. O capacete servia para proteger a cabeça. Isso aqui é um detalhe interessante, ó. Olha aqui. Para proteger a cabeça. Por que Paulo está usando essa figura? Por que Paulo está usando essa figura tão importante aqui do capacete que está escrito, ó, tomai também o capacete da salvação. Estou com uma tradução aqui e outra aqui. Tomai também o capacete da salvação. Olha também aqui, ó. Isso é um detalhe importante. Periquefalaia, né? Capacete. Isso é um detalhe extraordinário. Por que ele está usando o capacete aqui? Porque o capacete aqui nesse texto é usado para representar a salvação. Porque a cabeça é o quê? É a parte mais vulnerável do corpo. Por isso o lutador usava este capacete, se protegia com esse capacete. Então, essas figuras representativas que estamos vendo aqui no texto, elas tinham o objetivo de mostrar a capacidade, a inteligência, a habilidade do lutador. E você tem tomado esse capacete como segurança máxima da sua vida? É um detalhe. Porque se a cabeça for atingida,
você corre um sério risco. Eu corro um sério risco. E a espada do Espírito? Sexto ponto, que está aqui no versículo 17 ainda. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Olha só um detalhe, hein? É a palavra de Deus. Olha que detalhe, eu vou ler algo aqui para vocês. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso é tremendo. Você pode ver aí, ó, estou observando as traduções aqui. Você pode ver aí o detalhe. O Espírito, a espada de quem que é? Do Espírito. Ou seja, você não vai lutar com as suas armas. Você não vai lutar com a sua própria espada. Ou seja, com a sua própria força. Isso é um detalhe tremendo. Tá? Isso é um detalhe muito importante. A espada do Espírito é o quê? É a arma de ataque. Foi com a espada do Espírito que Jesus venceu a tentação no deserto. E as pessoas estão querendo vencer a tentação com a sua própria espada. A sua própria espada, os seus próprios meios não vão resolver a tentação. Mas sim com a espada do Espírito. Por quê? Porque ela atua contra o erro, contra a presunção e outros detalhes. Versículo 18. Ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica dos santos. Isso é um detalhe. Ele está falando do que aqui? Ele está falando, olha aqui, já tratamos de todos esses pontos. Ele está tratando do que aqui nesse texto? Ele está tratando da provisão agora na batalha. Qual é a provisão na batalha? A maior provisão na batalha, olha aí, a maior provisão na batalha contra o mal é a oração. Por isso que ele diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Isso é um detalhe importante, tá? Você não vai vencer sem oração. A provisão para a batalha é a oração. Então ele diz em todo tempo. Está falando que a sua comunhão com Deus deve ser ininterrupta. E depois ele diz ainda no versículo 18, com súplica no Espírito. Olha que detalhe, hein? Nós sabemos que há vários tipos de oração, né? Existe a oração de invocação, a oração de intercessão, a oração de louvor, a oração de adoração e a oração de súplica.